Mas eu vou voltar aqui numa outra dinâmica, aí vai demorar esses 40 minutos de novo agora, tá? Então, como eu estava falando, deixa eu apagar aqui. Como eu estava falando, a possibilidade da gente melhorar com o aparelho, né, vai fazer com que você coloque ela em prática. Uma outra coisa, assim, ó, sempre que eu oriento o meu colega, e isso acontece muito no hospital, né? O colega quer fazer pulmão, quer fazer diafragma, quer fazer músculo, quer fazer articulação, quer fazer fonte. Não dá, não dá. Você tem que começar com uma avaliação inicialmente, depois ir desenvolvendo melhor os processos, tá? Então, ter a ideia de que você vai implementar o protocolo e ele pode ser um protocolo simples inicial, você vai estar fazendo ultrassonografia todo dia. É importante que esse protocolo seja, como a gente faz num consultório, por exemplo, num hospital, que seja emitido um POP sobre ele, né, um padrão operacional sobre ele, porque isso vai configurar uma padronização daquilo que você está fazendo. E isso enriquece a possibilidade de fazer a ultrassonografia. Eu vejo muitos colegas falarem que é difícil porque não tenho tempo, né? Pô, mas ninguém tem tempo para nada. Eu entendo isso. A vida da gente não tem tempo para nada. Mas naquele momento que eu fico no celular ali aguardando alguma coisa, poderia ser o tempo que eu tenho para estar com o ultrassom na mão. Por isso que é legal você não deixar ele guardado dentro dentro do armário, né? Esteja à mão com ele, em cima da sua mesa, com o tablet ou no carrinho que você tem dele, para que você consiga, de alguma forma, estar utilizando o ultrassom todo dia. É fundamental para o seu crescimento, né? Não só investir no equipamento. Uma outra coisa que eu sempre falo é o seguinte: o colega tem muita dificuldade em se orientar com o ultrassom. Por exemplo, a queixa principal de alguns é que ele não consegue ver a agulha quando a agulha passa na frente do ultrassom, né? E aí a gente tem a dinâmica de ficar mexendo a agulha e não o aparelho. Isso não se faz. Então eu tenho que buscar o que eu quero ver. Eu tenho que orientar melhor a minha mão. Então tudo isso vai facilitar as possibilidades daquilo que eu quero, tá? A ideia é que a gente consiga discutir, e aí eu também vou deixar alguns vídeos que eu já tenho até gravados sobre a possibilidade de utilizar a ferramenta. Se você tem alguns colegas aqui que tem um aparelho já de mesa, tem outros que a grande maioria tem um aparelho portátil, né? E sendo o aparelho portátil, a gente tem uma dinâmica muito simples de utilizar, ou seja, são poucos os ajustes que eu tenho que fazer. Só que se você não sabe nem esse, o básico, fica difícil para você melhorar essa condição da imagem, né? Você quer fazer um estudo comparativo de uma lesão, você não vai conseguir de forma alguma se você não tem essa dinâmica. Outra coisa também que eu tenho visto é o seguinte, o colega, ele faz o exame, mas ele não tem certeza ainda que é aquilo. Mas mesmo assim, ele fotografa, ele divulga, ele publica. Essa é uma grande dificuldade quando a gente não tem um parceiro para discutir a imagem, para discutir as possibilidades. Então, eu, aqui no nosso grupo, espero que você traga as suas dúvidas. Marcelo, eu tenho uma dificuldade, porque eu não gosto de receber crítica, né? Beleza, me manda no privado, a gente vai discutindo as imagens. Eu faço isso diariamente com um monte de pessoas. Até mesmo para você começar a pegar a possibilidade de ter uma Professor, confiança maior no exame que você está realizando. professor, dá Só licença. vai conseguir isso fazendo todo dia. E uma outra coisa assim que eu vou deixar bem destacado assim, por exemplo, geralmente o fisioterapeuta, que ainda não tem uma construção do conhecimento da ultrassonografia,
Ele não faz todos os exames, gente. Ele não faz. Você faz exames pontuais que você já aprendeu. Ah, mas vai vir aqui amanhã uma paciente que tem uma trombose venosa profunda. Eu queria ver. Quantos exames desses você já fez? Nenhum. Mas você já vai para o paciente fazer isso? Não pode. Não dá. Ah, eu queria ver uma lesão de plexo braquial. Pô, mas você sabe onde é o nervo? Sabe que... Não sei. Não tem como. Você tem que ter uma dinâmica anterior para você ter uma situação que você vai fazer. Por isso que a padronização dos protocolos é fundamental. Se me chamarem hoje para fazer uma avaliação cardiológica de alguém em casa, eu não vou fazer. Eu vou pedir para um colega que faz isso no dia a dia. Porque eu não faço esse tipo de exame. Se me pedir para ir lá avaliar o diafragma, com certeza irei. Avaliação pleuropulmonar, irei. Qualquer avaliação de articulação musculoesquelética, também irei. Agora, a gente precisa colocar um limite nessas possibilidades, sabe por quê? Porque começa a aparecer vários exames que a gente não tem ainda, né? Teremos, com certeza, a possibilidade de realizar. Então, eu preciso colocar, não, isso aí eu não faço, isso eu nunca fiz. Eu posso ver a possibilidade, vou estudar, vou ver como a gente vai discutir os casos. Eu vou treinar com outras pessoas, vou treinar em casa antes de eu coletar. Porque tem gente até coletando dado de pesquisa sem saber fazer exame. Isso é uma realidade que, infelizmente, dificulta o progresso da nossa introdução à ultrassonografia para o fisioterapeuta. Então, eu estou me colocando à disposição, tá? Esse ano eu vou me dedicar um pouquinho mais com relação a essas possibilidades. A gente vai ter aí vários cursos presenciais em vários estados. Já estou agendando, amanhã eu devo soltar a agenda aí do primeiro semestre. Vou voltar a viajar ao Nordeste, Sul bastante, entre outros locais. Mas mesmo que você não consiga ir a um curso, né, que a dinâmica pode ser difícil, você pode ter aqui um elo de ligação com relação à ultrassonografia. Vejo também assim uma dificuldade grande dos colegas da área musculoesquelética, né? Que até isso eu estou com dificuldade do colega entender, né? A gente tem uma área que dois cursos intra-hospitalar que também tem uma abordagem musculoesquelética de avaliação de sarcopenia, blá, 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 blá. Mas o curso musculoesquelético em si, você vai avaliar as articulações, lesões, e tendão, e nervo, e um monte de coisa. Só que infelizmente, você fazer um curso de 20 horas não está te capacitando a fazer um laudo de entregar o exame, se isso não partir de você um posterior ao curso. Tem que melhorar, tem que botar o ultrassom para funcionar. E aí não adianta fazer esse ajuste quando o paciente vai chegar no seu consultório. Tem que ser antes, tem que avaliar antes, tem que ter um cobaia, alguma coisa assim em relação às avaliações, tá? Tem algumas avaliações que são super simples, para quem já tem uma dinâmica com o equipamento, por exemplo, a composição corporal, que vai crescer bastante agora, né? E aí, estou recebendo vários convites assim para ir a consultórios e clínicas a fazer a introdução dessa avaliação da composição corporal, não só perda e ganho de massa muscular, mas de gordura, com o advento aí das várias canetinhas de aplicação de emagrecimento, né? Então, isso também é importante, acompanhar se o seu paciente está perdendo a massa muscular. Então, as possibilidades para ultrassonografia são inúmeras. E eu vejo também uma delimitação, o colega fala assim, não, mas eu trabalho só com traumatortopedia, pulmão não quero saber. Beleza, pulmão você não precisa saber. Porém, você precisa saber ultrassonografia. O básico da ultrassonografia, que é isso aqui, ó, ligar o equipamento, escolher o preset, ajustar o ganho, profundidade, foco, faixa dinâmica, harmônica, que é a frequência, e o ruído é fundamental. Uma outra coisa que eu também quero trazer aqui é a possibilidade depois da gente começar a usar os modos que a gente tem, que são 5 nesse equipamento, né? Modo B, BM, Color, PDI, PW.
também são modos que vão facilitar o processo de identificação de lesão, de identificação de fluxo arterial, venoso. Então, isso também faz parte do nosso processo de aprendizado. E aí eu preciso dar esse passo. Mas essa base, eu acho que a gente está pecando um pouco. E aí a ideia é que o colega que comprou o equipamento e fez o investimento precisa evoluir com ela. Precisa. Eu vejo alguns até desistirem, né? Pô, vende meu equipamento, oferece para outras pessoas. Eu queria. Entendo isso também, né? E a gente compra, depois não evolui. Mas a minha ideia é que todo mundo que comprou um equipamento consiga colocar ele no consultório, na clínica, no hospital, do seu uso, né? No seu dia a dia, que você vai ver que a diferença é bem grande, assim, com relação às avaliações. E aí, em qualquer possibilidade, né? A gente tem colegas aqui, ó, que trabalham com possibilidade de oferecer um tratamento de diástase para o paciente, é uma avaliação simples. Colega que trabalha com lesão no esporte, também é uma possibilidade. Então, existe uma gama de possibilidades, mas o primeiro detalhe em todas essas possibilidades é aprender ultrassonografia. E a ideia nesse contexto aqui, a gente vai falar de diversos temas, mas é aprender ultrassonografia. Ok? Então, espero aí que a gente consiga, nessa introdução, só abrir aí um leque, tá bom? Mas eu preciso que o colega chegue para mim e fale, pô, eu tenho dificuldade de ajustar o ganho, eu tenho a profundidade, eu tenho dificuldade de ajustar. Não deixe essas dúvidas ficarem de lado, porque é isso que faz a diferença no exame. Trazer a imagem mais próxima, levá-la mais, né? Nesse ajuste aqui de profundidade é fundamental para vocês. Eu queria abrir aí, se alguém quiser perguntar alguma coisa, se alguém quiser falar alguma coisa. Eu dei boa noite para todo mundo lá no início, dou novamente para quem retornou aqui, para quem tem alguma dúvida, alguma possibilidade da gente. Lá no grupo a gente vai poder discutir bastante, oferecer possibilidades inúmeras, ter uma interação entre nós. E uma outra coisa que um colega falou lá, que é bem legal, assim, ó. Eu tenho colegas aqui do Rio Grande do Sul a Belém do Pará, né? Nós temos 100 pessoas do Brasil interessadas em ultrassonografia. Se eu tenho uma na minha cidade, isso me estimula a estudar junto, né? A gente tem um grupo de fisioterapia pélvica. Vou falar aqui que eu vi a Ana Paula aqui. Então a gente tem a Tuane, a Ana Paula, a Natália. Então a gente pode integrar essas pessoas para que isso também comece a desenvolver mais dentro da nossa possibilidade. Ah, eu tenho um grupo que trabalha com fisioterapia respiratória. Então eu tenho inúmeras pessoas aqui trabalhando com fisioterapia respiratória e todas com um aparelho na mão. E o que me hoje me deixa bem feliz assim é que eu já vejo a introdução disso por outros colegas. Outros colegas já falando em cursos sobre isso, em aulas de pós-graduação, de graduação. E isso é o que do ano passado para cá a gente conseguiu alavancar. Esse estímulo a colega levar protocolo, ele está falando de ultrassonografia todo dia. Então isso para nós é satisfatório e muito interessante. Alguém quer falar algo? Marcelo, deixa eu, Pode. daí, eu acho que novamente, né, parabenizar pela iniciativa. Acho que a gente precisa, né, dessas pessoas que puxem, que façam a frente aí. E porque, de novo, né, a, quem trabalha com ultrassonografia tem o desejo, né, tem a vontade, sabe das potencialidades da ferramenta, né, mas ainda, em alguma medida, acaba empacando em algum momento do processo, né? Eu acho que isso aqui, ter esse grupo, né? Eu vi as pessoas só pelo código ali delas, né? A gente consegue ver que é galera espalhada pelo Brasil. Então, acho que é o momento, assim, da gente alavancar. Eu acho que se tem, né? Que nem tu trouxe antes, essa discussão dentro do Conselho Federal, acho que é o momento da gente estar envolvido nisso, né? Então, vamos lá, tamo junto. Isso aí. É assim, ó. E dentro das possibilidades também.
Se alguém aqui tiver alguma dificuldade, eu escuto muito isso, né? Aqui na minha cidade, eu moro no interior, na minha cidade, eu não posso fazer, eu não posso. Gente, quem rege o nosso conceito profissional é o nosso conselho. Quem vai dizer que você pode ou não pode é o seu conselho. Então, é isso mesmo, a gente está iniciando um processo onde a gente vai errar e acertar, que é direito de todos os profissionais. Lógico, a gente vai minimizar esse erro estudando muito, mas eu preciso introduzir isso, oferecer isso no nosso dia a dia. Isso faz a diferença no que a gente quer fazer. Fala aí, Diego. Tô, tô sim. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Então, eu tô todos os dias usando, com dúvida, sem dúvida, todo dia eu tô usando o equipamento. E é Tá isso aí. dando, tá ruim aqui. É, às vezes ele tá picotando um pouco aqui, deve ser a internet, porque aqui no Rio de Janeiro hoje tá ainda tá um clima ruim, chuva. Mas é esse todo dia que você está falando, que você vai crescendo e vai conseguindo manusear cada vez melhor o seu equipamento, né? Mas sem essa possibilidade, ele na gaveta a gente não vai conseguir. Fala, Thaís, levantou a mão? Eu acho que é. Oiê, Tudo bom? tudo e você? Eu uso todo dia. Que Não só bom. para estudar, mas para fazer a técnica de infiltração, em alguns casos que eu julgo necessário, né? Diferente de alguns colegas que acham que as cegas é o suficiente, mas para você ter uma assertividade um pouco melhor, um pouco mais de segurança para fazer algumas coisas, de fato, a ultrassonografia me deu muito mais precisão para fazer o trabalho, né? Eu trabalho com infiltração já há algum tempo e fez muita diferença. Não só para examinar, para avaliar, para fazer o procedimento, para avaliar o pós-procedimento e acompanhar a evolução desse paciente com relação à absorção, se teve uma absorção de ácido hialurônico, se não teve, se teve algum infiltrado em relação à infiltração que foi realizada, né, a resposta articular do paciente com relação a isso, se teve uma regeneração tendínea depois de uma infiltração com ácido hialurônico para isso. Então, assim, o acompanhamento é praticamente diário, semanal, olhando caso a caso. Né? Então, assim, esses parâmetros são muito importantes porque você tem que acertar um parâmetro para a parte tendínea, acertar um parâmetro para você entender cápsula articular, acertar um parâmetro diferente para a parte muscular. Então, assim, é algo que você tem que manusear realmente o tempo inteiro. Às vezes, o parâmetro que você encontra legal para um músculo esquelético de um paciente X, aí muda a complexão física do outro paciente, já muda completamente os parâmetros. Fala, poxa, mas aquele foi legal, porque aqui eu não estou conseguindo visualizar. Aí eu lembro do Marcelo, não, porque o tecido adiposo, o tecido adiposo de um é diferente do outro, a quantidade de edema de água do outro. Então, essas coisas ficam muito marcadas na minha cabeça. Então, eu consigo Sim. linkar todas essas informações, trazer para a minha realidade e, de fato, independente de onde, da área que você atue, seja pulmonar, a parte respiratória no todo, seja fisioterapia pélvica, no meu caso, músculo esquelética clássica, como ortopedia, até estética, porque a minha formação em pós-graduação é estética, mas saber mexer na ultrassonografia, independente da área de atuação. É isso aí. O que é um detalhe importante, assim, ó, nós aqui desse grupo, a gente não vai discutir métodos e técnicas, se são melhores, piores, se são mais importantes. A ideia não é essa. A ideia é que todos utilizem de forma livre e espontânea, como sempre foi e vai ser a sua decisão terapêutica,
porém que a ultrassonografia possa facilitar no processo, tanto de avaliação quanto de observação de conduta. Então, o que a gente vai trazer são as possibilidades inúmeras que nós temos com a ultrassonografia de avaliar um ombro, um joelho, mas o quadril é uma dificuldade grande, né? O pulmão, o diafragma, o abdômen, o assoalho pélvico, todas as partes que a gente possa estar colocando uma avaliação com ultrassonografia vai ser de suma importância para todos nós. E eu tenho certeza, assim, ó, que pode aparecer uma avaliação dessa no seu contexto e você pelo menos entende o que está acontecendo ali. É muito ruim também a gente receber um papel de uma avaliação e não entender o que está acontecendo. Então, hoje, você já sabe fazer uma leitura de uma imagem, que ela vem de cima para baixo, que ela está da direita para a esquerda, que ela tem melhor ou não a filtragem da imagem. Então, você já entende até pelo menos a imagem. No entanto, eu ainda não sei fazer. Ok, aí é o próximo passo. É nesse passo que a gente quer interagir. E assim, eu ia sugerir para vocês um exercício num contexto de você pegar aqui, ó. Vou pegar aqui uma avaliação que a gente faz bastante. Músculo esquelético. Mas eu vou colocar o preset diferente desse. Eu vou pegar o preset aqui, ó, de vascular, por exemplo. Vou pegar o preset de vascular. Ele não vai mudar muito, porque dentro do músculo esquelético e do vascular, eu tenho as mesmas, quase que sempre as mesmas possibilidades. Vou colocar aqui, ó. Olha lá. Tô aqui, ó, entre uma costela e outra. Tô fazendo a avaliação do músculo aqui em cima, peitoral, tá? Subcutâneo, peitoral, e intercostais aqui, ó. Intercostais estão aparecendo aqui embaixo. Aqui é a pleura, tá? Essa imagem, nesse contexto aqui, está quase que adequada para eu fazer. Mas eu vou desajustar ela um pouco. Eu vou tirar um pouquinho aqui, ó, e vou colocar a frequência diferente e mais tudo um pouco diferente, ó. Eu tirei a qualidade da minha imagem, alterando o que eu estava fazendo, ó. Tô abrindo aqui o músculo peitoral, alterei a qualidade dela. Eu tenho um DR de 100 que não é para avaliação musculoesquelética. Lembre que a faixa dinâmica menor avalia músculo esquelético. Então eu vou voltar o meu DR aqui, que é o AD. Não sei o que aconteceu aí, mas foi, né? Aqui, ó, o AD para 60, já melhorou uma imagem musculoesquelética. Vou aumentar a minha frequência, que está 7,5, eu vou botar de 10, melhorando a qualidade do músculo, qualidade da imagem. E uma outra coisa, o ruído está em 1, que é esse ENH. Eu vou colocar ele em 4. Então, ó, olha como a minha imagem agora é de uma qualidade muito superior. Então, agora eu consigo fazer uma análise do músculo, das fáscias musculares, para ver se tem fibra rompida, se não tem. Eu faço uma análise do meu tecido subcutâneo, a gordura e as fáscias do subcutâneo. Vou só dar uma relembrada aqui como é que eu estou fazendo esse exame, né? À medida que eu encostei o transdutor no tórax, ele ilumina daqui para baixo. Então ele tem uma penetração de profundidade no corpo do paciente aqui. Então eu tô lá, ó, pele, faixa de tecido subcutâneo, essa primeira, e os músculos, peitoral maior, peitoral menor, aqui já a linha pleural, aqui uma costela, a sombra acústica dessa costela. Pô, Marcelo, tá falando grego, não sei nada disso ainda. Então, na próxima aula, eu vou trazer o seguinte: qual é a densidade que um tecido tem para eu identificar ele com a ultrassonografia? O que que é branco?
o que que é preto e o que que é cinza, o que a gente chama de hiperecóico, hipoecóico e anecóico. Essas características são fundamentais para a gente entender o exame. Vou mudar aqui, ó, e vou fazer uma outra análise. Vou mudar para o curvilíneo e vou fazer essa análise aqui, ó. Ó, eu vou ter que, a profundidade, vou ter que jogar um pouquinho para o alto. Estou fazendo essa análise aqui, ó. Aí, meu paciente está em pé aí, dificulta. Deixa eu botar o ruído aqui. Tá? Ótimo. Olha lá. Então eu fiz uma análise aqui agora de bexiga. Coloquei na área da bexiga. Então tô lá, ó. Pele, subcutâneo, músculo abdominal. Cheguei na bexiga. Quando a onda do eco passou na bexiga, olha só o que que ele fez aqui, ó. Acendeu o eco aqui depois da bexiga, o que a gente chama de reforço posterior. É um artefato. Isso está muito branco, eu poderia ter tirado esse muito branco. Mas ele só está muito branco porque eu tinha que delimitar a bexiga preta. Então eu fiz um ajuste que eu pudesse diminuir um pouco o ganho para aparecer e não estourar tanto aqui no reforço posterior. São esses ajustes que vão levar a gente a ter uma dinâmica melhor. Assim como a Thaís falou, que é o seguinte, cada paciente vai ter um ajuste desses parâmetros diferentes. Padronizar eles pode ser fundamental, mas tem momentos que eu vou precisar mexer com eles. Um paciente um pouquinho mais obeso, paciente um pouco mais magro, o paciente que tem alguma aderência, paciente que tem pouca mobilidade, tudo isso vai afetar a possibilidade de eu analisar e ajustar o equipamento. Então, qual é o exercício? Vou pegar aqui o músculo, bíceps braquial, peitoral, ou a parede abdominal, qualquer região que você queira, tenta fazer esse ajuste, trazer a melhor imagem que você conseguir. Mexe na dinâmica da profundidade, ó. Uma análise da minha mão aqui, ó. A minha mão tem o M na palma? Não sei. Mas se você trouxer aqui, ó, você vai ver que ela tem um M na palma da mão. E isso é a profundidade do equipamento. Como é que eu vou fazer uma medida daqui para lá? Eu tenho que trazer essa medida. Mas se eu passar também na medida, eu já não tenho mais como ver. Então, a profundidade do meu equipamento tem que ser alterada. Não é sempre que vai estar no mesmo local. Às vezes você tem a profundidade, você não está vendo o órgão. E você precisa fazer isso. Então são 6 fatores que vão interferir na imagem para nós. Mesmo quem não tem um aparelho ultraportátil. No outro equipamento, por exemplo, da Midray, da Mariângela, que é o que eu tenho também, o DP30, a gente tem lá o ganho, a profundidade, que ele chama de dip, né? O foco, que está ali junto com a frequência no mesmo botãozinho, tá? A faixa dinâmica que vai dar na tela. Na outra aula eu vou trazer o meu outro equipamento. Vai estar na tela, né? E aí você precisa desses ajustes para chegar numa melhor possibilidade. Ganho, profundidade, faixa dinâmica, foco, frequência e o ruído. No Midray, ele chama o ruído de eye clear, que é uma limpeza total da tela. O que que é o ruído para nós aqui? Como a gente está trabalhando com som, e o som da ultrassonografia ele é inaudível para nós, seres humanos,
ele também tem os ruídos dele na imagem. Então a imagem fica assim, ó. Quando eu tenho a ausência do ruído, vou tirar ele todo, ó. Tô zerando ele aqui, ó. Ruído é o ENH, tá zero. Não sei se vocês conseguem observar, a imagem está toda chuveirada, tá cheio de granulado. E eu vou aumentar esse ENH aqui, ó, para 4, ó. Ele uniformiza a imagem. Ele melhora a qualidade da imagem tirando o ruído. No músculo a gente ainda vê isso mais nitidamente. Aqui eu tô vendo. Então eu tô colocando o ENH em 4 aqui, ó, para tirar o ruído. Eu vou cair ele para zero. Ó, chuveirou tudo de novo. Vou botar lá em 4 de novo. Eu limpo a imagem, eu tenho uma imagem melhor. Porém, a gente sofre com esse equipamento com alguns detalhes. O que é o detalhe? É que ele pode, o ruído muito alto, ter um delay entre o exame que se realiza e a imagem na tela, porque ele fica tentando ajustar ele o tempo todo. Então, eu trabalho nesse equipamento com o ruído entre 2 e 3, não deixo 4, que é o máximo, que aí esse delay não existe. Agora, o novo software, né, que está chegando aí para gente aqui no mercado, é esse aqui, ó. Ele já vai vir com uma outra possibilidade de avaliação, tirando até um pouco desse ruído aí, e tá vindo com um outro botãozinho aqui quando a gente utiliza lá, tá? É o que o chinês lá, a gente está vendo a possibilidade de trazer ele logo para a gente começar a utilizar ele. O que eu ainda estou usando é o da Mobson. Esse aqui é o direto da China que ele produz lá. Só que ele está sofrendo algumas mudanças a- por solicitação de alguns profissionais, tá? Mas ele já vai vir com outro ajuste do componente. Tá vendo aqui, ó? Tá escrito aqui, ó. O componente está ligado. E aí esse delay não vai acontecer. Tem alguns que já utilizam isso com o componente. Tem outros que ainda não têm. Então a gente vai tentar que esse software chegue para todos. Eu vou pedir a ele e vou tentar trazer essa possibilidade. Então, qual é a ideia? Que todos nós aqui, essa semana, esse final de semana, ou segunda-feira, se você puder levar o aparelho para casa, tá deixando no consultório para quê? Pega os filhos, pega a esposa, pega, né? Faça com quem puder fazer, leva o gel, não esqueça o tablet. Que você comece a regular melhor a sua imagem. Levar ela para o fundo, trazer ela, clarear ela, escurecer ela, até você ter a ideia de que aquela imagem está de boa qualidade para você ter um laudo, manter um laudo, fazer um laudo. E aí eu vou falar uma frase que eu sempre falo: nenhuma imagem está errada. Se você chegou no laudo correto, se você deu o diagnóstico correto, nenhuma imagem está errada. Ela pode ter um pouquinho mais de brilho, um pouquinho menos, um pouquinho mais de ruído, um pouquinho... o objetivo é chegar. Ah, Marcelo, mas me fala aí quais são os parâmetros que eu. Não tem parâmetro. Isso você define no momento do exame. Mas nesse contexto você precisa fazer esse ajuste o tempo todo. Treinar esses ajustes. Treinar o ajuste é fundamental. Eu hoje já chego no curso e vejo um colega fazendo um exame bem alterado, eu já consigo ir ali mexer e ter, porque eu faço sempre. Então, por muito tempo, fala assim: ah, mas esse aqui não serve para pulmão. Eu estou vendo nitidamente a linha pleural, linha A, linha A. Se tivesse linha B, estava aparecendo aqui. Tivesse uma consolidação melhor ainda. Eu tiraria um pouco mais do ganho para a consolidação brilhar mais. É essa dinâmica que você vai ter. Eu quero destacar o tendão. O que que eu preciso fazer? Eu quero destacar o nervo. Então, vai depender do que você quer destacar. Naquela imagem, a gente destacou o vaso. O que que eu fiz? Aumentei o ganho e trouxe ele para ele ficar mais destacado com o branco em volta, porque ele é todo preto. Então, vai ficar gravada essa
nossa aula inicial. Eu vou disponibilizar lá as duas aulas, né? Para vocês também, que se tiverem alguma dúvida, olharem lá. Mas eu vou estar aqui, vocês mandem mensagem, eu vou responder a todos. A gente vai introduzir, a gente vai levar os protocolos. Eu vou pedir a opinião de vocês lá com relação à possibilidade da gente fazer uma dinâmica dos protocolos que você quer utilizar e disponibilizar lá gratuitamente para você conseguir colocar isso no seu dia a dia. A ideia é que a partir de agora a gente consiga, de fato, introduzir a ultrassonografia para todos que já têm um aparelho no ano de 2026 aí e brilhar com essa possibilidade. Tá bom? Boa. Marcelo, posso perguntar uma coisa? Pode. Tu comentou ali sobre a atualização do aplicativo, né? Eu me lembro numa conversa que a gente teve que tinha aquela velocidade com que passavam quando a gente estudava a mobilidade do diafragma. Já vai vir nesse próximo, ela que a gente consiga, né, melhorar ali, consiga ajustar ela? Ainda não sei dessa informação, mas eu posso perguntar. A Tá, velocidade de passagem que ele está falando é aquela no modo M, isso. que aí, se você tiver uma velocidade muito rápida, você não vê o diafragma num todo. E aí você pode diminuir essa velocidade de passagem, e aí tem aparelhos que ajustam essa velocidade de passagem. Esse aqui ainda não faz isso, mas é uma solicitação que eu já tinha feito, que aí eu vou ver se vai vir agora também. Beleza, obrigado. Bom? Ó, a gente está aqui com 1 minuto e 50 para fechar a nossa aula. E aí, na próxima aula, já vou ter a dinâmica aqui de uma aula mais extensa por conta dessa gravação, que só tinha 40 minutos para gravar. Agradeço novamente a participação de todos. Convidem os seus colegas que querem aprender ultrassonografia, que querem participar. Lá eu vou divulgar algumas coisas. Lá a gente vai poder trocar entre nós mesmos, fazermos alguns grupos que possam estudar juntos e publicar e fazer entre outras coisas, né? A gente está publicando capítulos de livro aí já tem um tempo. Agora, vamos botar esse artigo científico, levar, assim como o Tiago faz lá na universidade que ele coordena lá a possibilidade da fisioterapia com a ultrassonografia, e diversos outros professores aqui que a gente também pode discutir essas possibilidades, tá bom? Então agradeço novamente a participação de todos. Vamos lá, eu vou disponibilizar lá qualquer coisa, eu estou à disposição aí para o que vocês precisarem, ok? Forte abraço aí, boa noite a todos. Valeu, obrigado. Valeu, boa noite. Boa noite.